Olá, gente, me chamo Nebe. A gente vai começar agora a realizar os exercícios da segunda lista realizada pelo ProTut. A lista aborda os assuntos de regra do octeto, modelo de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência e teoria da ligação de valência. Vamos lá. Bom, para vocês entenderem melhor o assunto, é importante que vocês já tenham visto as aulas sobre os assuntos que eu acabei de comentar. Caso vocês tenham visto e não lembrem, ou não tenham visto, ou se sintam inseguros de realizar a lista sem rever, vocês podem acessar o nosso canal, que lá tem as videoaulas apenas dos conteúdos na playlist. Então, é muito importante que vocês vejam, se sintam seguros para realizar essas questões. Bom, o nosso primeiro exercício é sobre a teoria do octeto, e ele diz o seguinte: a regra do octeto foi proposta por Lewis, o qual observou que os átomos nas ligações químicas compartilhavam elétron até atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, representada por NS2, NP6, com 8 elétrons de valência. Contudo, quando o átomo central possui orbitais D vazio com energias semelhantes à dos orbitais de valência, é possível acomodar mais que 8 elétrons na camada de valência, e essa característica ficou conhecida como camada de valência expandida. Desenhe a estrutura de Lewis, incluindo as contribuições típicas para a estrutura de ressonância e diga qual a estrutura mais contribui para o híbrido de ressonância para os íons abaixo. Bom, inicialmente o que ele quer? Ele quer que a gente desenhe as possíveis estruturas e diga a que mais contribui para o híbrido de ressonância. Por quê? Bom, a gente sabe que uma forma ela não tem só uma estrutura, né? Ela pode assumir várias estruturas e essas estruturas são chamadas de formas canônicas. O que a gente tem na realidade é o híbrido de ressonância, que nada mais é do que a contribuição de todas essas formas canônicas, ok? Então, a gente vai responder o item A e vocês vão responder o item B e C. Bom, o item A é o íon fosfato. Para começar, inicialmente eu particularmente começo analisando a fórmula para entender o que é que eu vou fazer, porque para a gente propor a estrutura, a gente precisa saber os elétrons de valência dessa fórmula. Então, a gente vai ter que saber os elétrons de valência do fósforo e os elétrons de valência do oxigênio, não é isso? Então, vamos lá. A gente vai procurar os elétrons de valência na tabela periódica. O fósforo ele se encontra aqui no 15º grupo da tabela periódica, ou seja, ele tem 5 elétrons de valência, e o oxigênio ele se encontra no 16º grupo da tabela periódica e ele tem 6 elétrons de valência. Ok? Porém, a gente não quer apenas os elétrons de valência de cada elemento, a gente precisa dos elétrons de valência total, que nada mais é do que o somatório dos meus elétrons da minha estrutura. Então, como é um somatório, é uma soma. Então, vai ser 5, que eu só tenho um fósforo, né? Mais, que é o somatório, 4 vezes 6. Por que 4? Porque eu tenho 4 oxigênio, cada oxigênio contribui com 6 elétrons de valência. Mais 3. E por que esse mais 3? Porque na nossa fórmula, ela tem carga 3-. E a gente sabe que quando uma fórmula apresenta carga negativa, é porque ela tem excessos de elétrons. Por isso que a gente está adicionando os elétrons aqui. Se por acaso fosse uma carga positiva, a gente teria que diminuir elétrons, porque carga positiva quer dizer que ele perdeu elétrons, né? Então, por isso que a gente adicionou aqui. Fazendo esse somatório, dá 32 elétrons, nada mais do que 16 pares. Eu propus inicialmente essa estrutura, para não ter que ficar desenhando aqui, porque eu também sou péssima em desenhar. Então, eu já trouxe ela, mas eu vou explicar como eu cheguei nela. Bom, eu coloquei o fósforo e fiz as respectivas ligações com os oxigênios. Porém, a estrutura que eu propor aqui, ela tem que respeitar a minha fórmula, não é? E como eu calculei os meus elétrons de valência, ela também tem que satisfazer esses elétrons. Então, eu vou ter que distribuir esses elétrons na minha estrutura. Então, aqui já está distribuído, cada dois pontinhos é um par de elétrons, então já botei distribuído aqui, mas o que eu farei inicialmente seria colocar o fósforo, né, no centro, realizar as ligações com oxigênio e distribuir os pares de elétrons.
Nesse caso, eu já utilizei 4 par. 1, 2, 3, 4, realizando as ligações. Então, eu começo a distribuir nos meus ligantes, e se sobrar, quando os meus ligantes completarem o octeto, se sobrar, eu atribuo no meu elemento central. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não restou nenhum elétron para atribuir no fósforo, ok? Agora, a estrutura que a gente fez aqui, ela tem que ter uma carga, e essa carga tem que respeitar a carga do nosso íon. E como é que a gente vai saber isso, né, Bia? A gente vai ter que calcular a carga formal dos elementos nessa estrutura. E como é que a gente calcula a carga formal? A carga formal, ela é os elétrons de valência, que são aqueles elétrons que a gente analisou na tabela periódica, menos os elétrons não ligantes, que são esses elétrons aqui, que não participam das ligações, mais o meio dos elétrons ligantes, ou seja, mais o meio dos elétrons que participam dessas ligações. E a gente sabe que uma ligação química participa 2 elétrons, né? Então, a gente vai calcular a carga formal para o fósforo. A carga formal do fósforo vai ser 5, que é o meu elétron de valência, ele não muda, menos 0, porque não restou nenhum elétron aqui, tá vendo? Mais um meio de 8, 8 porque ele está fazendo 4 ligações, ou seja, eu tenho 8 elétrons envolvidos. Então, vai ficar 5 menos 4, mais 1. Agora, vamos calcular a carga formal para o oxigênio, que vai ser 6 menos. Esse oxigênio, ele tem 6 elétrons não ligantes, mais um meio, como ele só faz uma ligação, né? Mais um meio de 2, que tem 2 elétrons aqui, isso dá 6 menos 7 igual a menos 1. Como a gente tem esse oxigênio realizando o mesmo número de ligações desse, o mesmo número de ligação desse, o mesmo número de ligação desse, e com a mesma quantidade de pares de elétrons não ligantes, a gente pode dizer que a carga formal desse é igual a desse, que é igual a desse, que é igual a desse. Lembrando, isso não vai acontecer sempre, porque o elemento ele pode fazer outra ligação, e aí é necessário você calcular a carga formal daquele elemento, justamente porque a carga formal ele envolve o número de elétrons ligantes e não ligantes, então vai mudar. Então, aqui, como esses 4 oxigênios são iguais, ele vai ter a carga formal igual. Vai ser menos 1, ok? Mas, a gente tem que saber se essa estrutura ela tem a carga dessa fórmula. E como é que a gente vai fazer isso? O somatório das minhas cargas formais. Então, a gente vai somar menos 1 com mais 1, que dá 0, menos 1, menos 1, menos 1, que dá menos 3. Ok? Então, a gente já propôs uma estrutura, mas a gente pode propor outra, justamente porque o fósforo ele pode expandir o octeto. Então, ele pode acomodar até 10 elétrons no seu camada de valência, ele só está com 8. Então, a gente pode colocar mais uma ligação. O oxigênio, nesse caso, ele está realizando só uma ligação, e a gente sabe que o oxigênio realiza 2. Então, eu colocando essa ligação π aqui, eu estou respeitando a química do oxigênio e estou respeitando a química do fósforo, ok? Eu fiz a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi utilizar um par desse não ligante e realizar uma ligação π. Mas tem 16 pares de elétrons aqui. Vocês podem contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não sobrou nenhum para os fósforos. Novamente, a gente tem que calcular a carga formal. Então, a gente vai ter que calcular a carga formal do fósforo de novo, justamente porque aqui ele tem uma ligação a mais, então vai mudar a carga formal, né? Vai ser 5, que é o meu elétron de valência, menos 0, que novamente ele não ficou com nenhum par, mais 1 meio de 10, porque agora eu tenho 5 ligações, ou seja, 10 elétrons. 5 menos 5, 0. Eu calculei a carga formal para o oxigênio, chamei o oxigênio linha, esses oxigênios que estão fazendo apenas uma ligação, tá vendo? Então, vai ser 6 menos 6, porque eles têm 6 par, ou 6 elétrons, aliás, de 6 elétrons não ligantes, mais 1 meio de 2, porque eles realizam apenas uma ligação. Então, vai ficar 6 menos 7 igual a menos 1. Como eu falei, se algum elemento ele
mudar o seu número de ligações, vocês têm que calcular a carga formal novamente para ele, ok? Porque mudou o número de elétrons ligantes e o número de elétrons não ligantes. Então, vai ser 6 menos. Agora, esse aqui, que eu chamei de oxigênio 2 linhas, tem 4 elétrons não ligantes. 1, 2, 3, 4. Mais 1 meio de 4, porque tem 2 ligações, ou seja, 2 elétrons em cada um envolvido. Então, vai ficar 6 menos 6 igual a 0. Então, vamos atribuir aqui as ligações. E agora, a gente vai fazer o somatório dessas cargas formais para ver se bate com a carga no nosso íon aqui. Vamos lá. 0 com 0, 0. Menos 1, menos 1, menos 1. 3 menos. Ok? Então, a fórmula bateu. Mas aí ele pergunta qual das duas contribui mais para o híbrido de ressonância. Então, dentre essas duas, em comparação, a gente pode dizer que essa estrutura da direita, ela contribui mais para o híbrido de ressonância.